Gente, essa geleia, ela é chiquérrima, com uma cor linda e vocês vão adorar. Para vocês poderem fazer esta receita, eu separei este jogo de facas. E o livro de hoje é um livro sobre conservas e geleias. Se você gostar desse vídeo, por favor, curta, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Caso você tenha alguma dúvida ou mesmo queira fazer um pedido, manda para cá, que se eu tiver como atender, farei com o maior prazer. Gente, eu já fiz aqui uma geleia de framboesa, uma geleia de cranberry e também a geleia de laranja. Outro dia eu estava dando uma geral na minha geladeira e achei 3 potes com essas geleias. Tinha pouquinho, mas assim, quase um dedo de cada uma. Aí eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou misturar essas geleias. Aí misturei as 3 e olha que ficou uma delícia. Aí eu falei, vou fazer essa geleia misturada, porque eu também já fiz a geleia de frutas vermelhas com pimenta. Bom, mas agora chega de papo e vamos à nossa receita. Eu tenho aqui 300 gramas de framboesas. Vou colocar aqui na minha panela. Tenho 100 gramas de cranberry desidratada, porque eu aqui em Portugal eu não achei ela fresca, como aí no Brasil também vocês não vão achar frescas, e lojas de produtos naturais vocês acham a desidratada. 100 gramas. Agora aqui, o que eu fiz? Eu tenho 120 gramas de gominhos de laranja, que na geleia de laranja eu ensino como tirar. E também depois que ficou aquele bagacinho, eu apertei para tirar todo o suco. Então, entre o restinho do suco e os gominhos, tenho 120 gramas. Inclusive, esses gominhos, quando a gente faz feijoada, para servir, eles ficam ótimos, que a pessoa depois não fica com pedacinhos de bagaço da laranja. Aí você pode aproveitar e consumir a laranja todinha. Fora os gomos de laranja e um pouco do suco, eu vou adicionar também 5 gramas de casca, ou como os americanos falam, da zeste. Eu ralei e não peguei a parte branca, que é justamente a parte que é amarga. Então, 5 gramas. Se a gente for fazer a conta de todos os ingredientes, vai dar 550 gramas de ingredientes, entre a laranja e tudo. Eu normalmente, quando eu faço geleia, eu gosto de dividir a quantidade de açúcar. Eu nunca coloco a mesma quantidade de açúcar que ingrediente, porque eu acho que fica muito doce. E nessa geleia eu não vou fugir à regra. Então eu tenho aqui 225 gramas de açúcar. Eu vou usar o açúcar demerara, mas você pode usar qualquer açúcar de sua preferência, inclusive o açúcar mascavo, que eu acho que ele não vai mudar a cor da geleia. Tenho 50 ml de vinagre de maçã. Dê uma olhadinha na nossa playlist vinagres, que você vai achar a receita deste vinagre. Mas você fique à vontade de usar qualquer outro vinagre que você tenha em casa. Eu tenho 80 ml de um vinho verde português meio frisante que sobrou na geladeira, e eu olhei para ele, ele olhou para mim, rolou aquele clima, eu falei, essa geleia merece um vinho. Poderia ser um vinho tinto, um vinho branco normal, ou então suco de laranja, você aumentaria a quantidade de suco de laranja, ou mesmo água, isso é a gosto. Agora, em foguinho baixo, aqui, para a gente não ter nenhum acidente do açúcar ir para o fundo e vir a queimar, vou ficar mexendo até que todos os meus ingredientes, a laranja, a framboesa e o cranberry, amoleçam e quase desmanchem.
E o açúcar vai aqui ajudar também nesse meu cozimento. Assim que chegar no ponto, vai ter bastante líquido. E eu vou querer que esse líquido também dê uma reduzida. Quando isso acontecer, eu volto. Lembrando que deve-se mexer constantemente. Você pode até dar uma fugidinha rápida, mas não deixe a sua geleia sozinha. E fogo baixo. Até daqui a pouco. Após 40 minutos, aqui no meu fogareirinho, em fogo baixo, mexendo, vocês podem ver que a framboesa já se desmanchou por completo. A laranja a gente ainda acha alguns pedacinhos e a cranberry hidratou e está super macia. Você vê os pedacinhos dela aqui, ó. Essa geleia não é recomendável você processar, ela tem que ser assim, pedaçuda, que é para você poder sentir cada ingrediente. O líquido também já deu uma reduzida e agora então é a hora da gente acrescentar a pectina. Eu sempre uso pectina porque a pectina dá uma durabilidade maior à geleia, ela reduz o tempo de fogo e também ela dá o efeito gelificante. Eu vou usar 50 ml de pectina de maçã. Mas você pode usar a pectina de laranja, a de maracujá ou mesmo a pectina liofilizada. Lembrando que a quantidade da pectina liofilizada você deve ver junto ao fabricante, mas a minha dica, que eu sempre dou, é você guardar um pouco do açúcar e misturar a quantidade de pectina que você for usar neste açúcar para então adicionar a sua geleia. Porque senão, se você adicionar a pectina diretamente, ela fica dura e ó, blau blau. Você tem que jogar tudo fora porque não tem como você dissolver a pectina depois que ela fica endurecida. Então agora vamos lá. E é só aguardar que a geleia volte a aquecer. Olha só como é que ela dá umas bolinhas. Isso, antigamente, eu adicionava pectina logo no começo, quando eu fazia na fazenda, na nossa agroindústria. Eu colocava todos os ingredientes juntos ao mesmo tempo. Aí a pectina, conforme a geleia ia fervendo, ela ia subindo e derramava, era uma tristeza. E outra, com esse aquecimento, ainda mais que eu fazia uma quantidade muito grande, ela ia perdendo um pouco o poder. Então hoje em dia eu só adiciono quando a geleia está quase querendo ficar pronta. Que aí assim eu sei que não vai ter problema nenhum. Vamos aguardar aqui ela voltar, a minha geleia voltar a aquecer, porque enquanto a geleia está quente, você não sabe dizer exatamente como ela vai ficar, a consistência dela. Mas a geleia diz para você, dá certos indícios de que ela vai ficar do jeitinho que você quer. Pelo menos eu sei do jeito que eu gosto que as minhas geleias fiquem. Vou aguardar aqui para mostrar para vocês. Mas antes disso eu vou dar só mais uma dica. Você pode fazer uma quantidade pouca de geleia, colocar em potes de vidro devidamente higienizados e esterilizados, e a sua geleia vai se manter perfeitamente bem na geladeira por um mês. Caso você queira fazer uma quantidade maior, guardar fora da geladeira, ou mesmo você queira dar de presente, eu recomendo que você dê o vácuo. Nesse vídeo, como esterilizar e dar vácuo em potes de vidro, eu ensino procedimentos para você poder não só deixar o seu pote limpinho, como também dar o vácuo na sua geleia. Então, quando ela estiver no ponto, eu volto. Como vocês podem reparar, os indícios e a quantidade de bolhas. Olha quantas. Eu dei uma paradinha de mexer para vocês poderem ver. Outra coisa é, quando eu for mexer, vocês vão ver que ela já vai estar bem cremosa. Olha só. E se eu pegar um pouco da geleia e deixar assim nas costas da colher, ela não vai escorrer. Se eu aguardar um pouquinho, ela vai dar uma esfriada. E se eu passar o meu dedo, eu vou fazer um caminho e esse caminho não vai se juntar.
Olha só, ela nem pinga no meu dedo. Então agora é só a gente aguardar que ela esfrie para eu mostrar para vocês exatamente como é que ela fica depois que ela ficar fria. Agora que a minha geleia já esfriou, vocês vão ver como é que eu gosto que ela fique. Olha só, eu gosto dessa textura assim, bem cremosa, mas se você preferir a sua mais firme, é só você deixar mais tempo no fogo.